Transição planetária. Será que a gente está mesmo às portas de uma espécie de paraíso? Será que a famigerada Nova Terra é mesmo uma terra assim onde mana leite e mel? Meu nome é Leonardo Müller, editor da Casa dos Espíritos, que publica os livros de Robson Pinheiro. E eu quero conversar um pouco mais com vocês a respeito desse tema, continuando essa série de vídeos, baseada no artigo que está lá no blog dos Guardiões da Humanidade, discutindo esse tema tão importante, transição planetária. Falei no primeiro vídeo um pouco a respeito da ponte desse tema com os juízos periódicos e depois falei daquilo que Kardec chama da progressão dos mundos em outro vídeo a esse respeito. Nesse terceiro vídeo, quero comentar um pouco a respeito da visão do que significa esse momento. Então, talvez pensando mais no conceito que nós temos acerca do assunto. Porque há, claro, muito alarmismo quanto ao futuro. Isso sempre foi uma característica humana, não é? Aquela história de que no ano 1000, né, quanta coisa a gente sabe, né, de fontes históricas do que se acreditava ser o momento de fim dos tempos. E as leituras até do livro profético, né, da Bíblia, o último deles, claro, estou falando do livro Apocalipse, por ser um livro repleto de imagens fortes, é um livro que realmente apavora. Junte-se a isso, talvez o gosto, né, por desastre, por fofoca, né, e a gente com isso vê na imprensa sempre, quanto mais alarmista for uma manchete, provavelmente mais vai vender aquele jornal ou, no que acontece hoje em dia, o chamado clickbait, né, você vai clicar para saber mais, e então há sempre esse aspecto alarmista. Talvez por isso, penso eu, especulo eu, haja uma tendência, em outro lado, de conservar assim uma visão romanceada das coisas, uma visão que talvez seja cor-de-rosa demais, pensando que nós estamos às portas de a Terra ingressar num momento de completa, né, ou de grande paz, um momento completamente diferente desse em que nós vivemos. E olha, vocês, tanto quanto eu, sabem bem que transição nenhuma é assim, tão florida. Mesmo que seja para chegar num lugar melhor, a transição é difícil. Ou seja, talvez nós pudéssemos pensar na metáfora de uma obra. Por mais que o projeto seja dos sonhos daquele que, por exemplo, um cliente que contrata um arquiteto para construir a casa dos sonhos dele, a obra é caótica, né? Normalmente a obra é caótica, ela é caótica. Se der tudo certo, ela tem uma cara de caos, né? Porque é sujo, é poeira, é bagunça, quebra, né? Constrói, sobretudo se for reforma, talvez mais do que uma obra do zero, né? Mas normalmente não dá tudo certo, né? O orçamento extrapola, algo não foi previsto, né? Teve um problema com... achava-se que a questão hidráulica passa por aqui, na verdade é por ali, há uma limitação qualquer na instalação elétrica. Acho que em reformas isso se vê mais claramente até do que em construções propriamente ditas, né? Pensando em algo mais próximo do nosso dia a dia. E o tempo geralmente extrapola, né? Dificilmente o cronograma se cumpre. Lembro bastante de um amigo que é mestre de obras, empreiteiro, e assim, a mão de obra não comparece, né? Ele então espera ter 4 operários naquele dia em certa obra e de repente só um aparece para trabalhar, isso faz parte da rotina dele. Então, realmente é assim, né? Transição é um momento complicado. E bom, se nós pensarmos sobre aquilo que eu explicava no vídeo anterior, de que nós teremos um mundo regenerador, um mundo de reconstrução, em que na proporção apontada pelo Espírito José Grosso, no citado capítulo 4 do livro Os Viajores, de Robson Pinheiro pelo Espírito Ângelo Inácio, nós teremos meio a meio em termos de
contingente populacional, pensando na população de espíritos, ou seja, somando encarnados e desencarnados, nós teremos metade propensa ao bem e desperta para as questões espirituais, mas uma outra metade que ainda não vê as coisas dessa forma, mesmo esse mundo regenerador será mesmo um mundo de reconstrução. Ora, e para chegar neste mundo de reconstrução, as coisas, se nós nos basearmos no livro Apocalipse, não são auspiciosas, não é? Nós teremos momentos realmente difíceis. Bom, aí vai alguma coisa, talvez, que eu gosto, talvez da minha personalidade, que eu quero compartilhar com vocês, e que encontrou muita ressonância naquilo que o autor do livro Felicidade é um Problema Sério, a única tradução que a Casa dos Espíritos publicou no ano 2023, que é um livro de um autor americano que eu adoro, chamado Dennis Prager. E ele, ao comentar sobre as questões que o afligem no macro, né, da política, das relações geopolíticas, etc., mundiais, ele que tem um programa de rádio, comenta notícias diariamente, ele fala, olha, eu não acredito nem em otimismo nem em pessimismo, porque o otimista é capaz de não lutar porque vai dar tudo certo mesmo, ele confia que vai dar certo. E o pessimista também tem desculpa para não lutar, porque não adianta o quanto ele lute mesmo, não vai dar certo. Então, ele dispensa esses dois elementos, em torno dos quais, geralmente, a atitude de alguém se polariza, né? Principalmente com o advento de autoajuda e outras coisas que falam tanto da importância do otimismo. Ele fala, o que nós temos é o dever de lutar. Ele não usa a palavra dever, ele usa o que nós temos é que lutar, né? Mas é disso que ele está falando, do dever. E quando eu vi ele apresentando as coisas nesses termos, eu senti que ele colocou em palavras, de uma forma mais eloquente, aquilo que sempre foi a minha impressão. Eu até, confesso, tendo a me preparar para o pior, e se o melhor acontecer, eu recebo uma grata surpresa, mas eu já me preparo para o pior. Nem sempre foi assim, mas ao longo da vida, nesses meus 46 anos, eu desenvolvi, para mim, essa estratégia, descobri que funciona. Não estou preconizando comportamento nenhum para ninguém aqui, mas estou querendo dizer que me parece saudável que nós tenhamos uma visão clara acerca de que toda transição, voltando àquela minha imagem, àquela minha analogia com a obra, ela é complicada, né? Nenhuma mudança se dá sem transtorno, né? E se a gente estiver falando numa mudança que ela está nas entranhas do planeta e está nas entranhas da própria humanidade, quer dizer, nós temos uma mudança de caráter físico do planeta, né? Que, claro, começa nas dimensões sutis do planeta, nas dimensões energéticas, mas se traduz na dimensão física. O livro Apocalipse dá conta de vários aspectos que nós poderíamos pensar em fenômenos geológicos, não é? Em uma espécie de reconfiguração da geografia planetária tal como a gente a conhece. E, paralelamente a isso, uma mudança que está nas entranhas do ser humano, nas entranhas da humanidade, em que nós teremos exacerbadas as contradições e as tensões do planeta. Bom, confesso a vocês que, acreditem, preparando-se para gravar aqui, de repente abriu-se uma página dessas de noticiário e eu vi lá assim uma seguinte manchete, não vi nem qual era o veículo publicado, mas achei coincidente, dizia, saiba quais os países mais seguros para se abrigar caso ecloda uma terceira guerra mundial. Estou falando da manchete com as minhas palavras, mas era uma coisa assim, a manchete falava em terceira guerra mundial. Eu não falei, essa coisa de alarmismo é muito forte. E me parece que não é o caso de nenhuma das coisas, mas da gente ter uma visão madura, adulta, não é? Saindo da infância espiritual. Aliás, é isso que de alguma forma se traduz a entrada, o ingresso da Terra num mundo regenerador, é de atingirmos a maturidade, não é? Termos uma clareza a respeito dos deveres que nos são impelidos e que não é possível, como humanidade, nós escaparmos às consequências
de escolhas que temos feito. Aliás, essa é uma das tônicas do livro Nova Ordem Mundial, que está em vias de lançamento, né? Está exatamente sendo lançado nesse momento. Nova Ordem Mundial é o mais recente livro de Robson Pinheiro pelo espírito Ângelo Inácio, citado anteriormente por mim. Mas Ângelo, depois de 5 anos de interregno, desde a sua última obra, que eu citei, Os Viajores, agora vem a carga com Nova Ordem Mundial e ele mostra um pouco desse banquete das consequências, né? Os espíritos têm usado bastante essa expressão. Para se preparar para isso tudo, para esse momento, nada melhor do que discutir com quem sabe e nós termos acesso a informações que os espíritos passam e, ao mesmo tempo, poder trocar ideias com quem reflete de forma madura a respeito desse tema. É essa exatamente a proposta do curso de formação de agentes, que faz parte, assim, vamos dizer, o pilar da proposta dos Guardiões da Humanidade. Os Guardiões estão recrutando agentes e o curso de formação de agentes é justamente a ideia de capacitarmos para atuarmos lado a lado em desdobramento e em vigília, estando em sintonia com os propósitos dos Guardiões Superiores, aqueles que dirigem esse nosso momento de transição planetária. Até a próxima, meu nome é Leonardo Möller, editor da Casa dos Espíritos.